Boa noite a todos. Vocês conseguem me ouvir e ver o slide? Boa noite. Vocês podem ligar o microfone, viu, gente? Fica à vontade. Vamos começar, então. Para quem não me conhece, eu me chamo Maria Tereza, eu estou cursando atualmente o 11º período e, juntamente com Carol, estou no módulo de neurolocomoção. É um prazer estar aqui com vocês hoje e a gente vai falar hoje sobre o problema 5. Como eu estou aqui apresentando o slide, eu não vou conseguir acompanhar vocês pelo chat, viu? Então, se quiser ligar o microfone e tudo, não tem problema não. Eu sou um pouquinho acelerada, vocês vão ver no decorrer da monitoria, mas se eu estiver correndo muito com a matéria, vocês podem ligar, que é só avisar. Eu dou uma reduzida. Então, vamos começar. Esse é nosso conteúdo programativo, sendo metade que eu vou dar hoje e a outra metade eu vou dar amanhã. Problema 5. E o nosso primeiro tema vai ser os núcleos da base, ou gânglios da base. Nós temos aqui uma visão horizontal, uma imagem do néter, que os gânglios são aqueles núcleos subcorticais, eles estão inseridos na base do telencéfalo, e alguns autores classificam eles de acordo com a função que eles exercem. Já outros adicionam também estruturas que estão aqui na proximidade. A gente vai utilizar aqui pela posição anatômica. Eles constituem um sistema interligado de controle motor, extrapiramidal, então foquem muito no extrapiramidal. Ele tem muitas conexões corticais, de tronco encefálico, de cerebelo, porém a conexão mais importante que a gente vai trabalhar aqui é a conexão com o córtex cerebral, porque ela ocorre de modo bidirecional. A gente tem conexões do córtex para o núcleo da base e do núcleo da base para o córtex. Para ficar mais didático, a gente vai explicar em cima de desenho. A gente tem aqui o tálamo, que a gente vai trabalhar ele amanhã, só que eu já coloquei porque ele é uma parte anatômica, né, tá perto da anatomia dos outros. Nós temos aqui o núcleo caudado, o núcleo subtalâmico, a substância negra, que agora ela vai ficar vermelha, o globo pálido interno, o globo pálido externo e o putâmen. O que a gente tem que focar mais aqui, que é mais importante falar? A junção do putâmen com o globo pálido, a gente forma um núcleo lentiforme. E a junção do núcleo caudado, que está aqui em cima, com o putâmen mais o globo pálido, a gente forma o corpo estriado. Então, a gente tem o núcleo lentiforme e o corpo estriado. Esses dois é a importância clínica para a gente. O putâmen, como vocês podem ver, inclusive, deixa eu até limpar aqui, né? Como vocês podem ver, ele é muito mais perto anatomicamente do globo pálido, mas a função e tudo é muito mais parecido com o núcleo caudado. Muitas fibras também, inclusive, que ligam o núcleo caudado e o putâmen ao globo pálido, elas acabam passando por cima do globo pálido e acaba dando essa cor bem pálida a ele mesmo, né, decorrente dessas fibras. Esses núcleos, eles constituem um circuito, sendo que a entrada desse circuito é o corpo estriado. Para explicar melhor, a gente tem a via do núcleo da base. Essa parte aqui é a mais importante, que eu acredito que se for ter um tema de questão na prova, vai acabar caindo nessas vias. Elas se originam sempre na área motora, no córtex cerebral ou na área sonestésica. Elas mandam estímulos de forma bidirecional e também de modo somatotópico ao putâmen, que está aqui embaixo. O que seria esse modo somatotópico? Para cada região do córtex cerebral, há uma região correspondente no putâmen, que acabam fazendo essa interligação. Igual eu falei com vocês, a conexão do córtex é bidirecional e é para o putâmen bidirecional. O putâmen, ele recebe estímulos excitatórios, estímulos ativadores oriundos desse córtex, pelo neurotransmissor glutamato. De azul está a via direta e de vermelho está indireta, viu? Esqueci de falar com vocês. Mas pelo glutamato, ele vai receber esses estímulos excitatórios, estímulos ativadores do córtex cerebral, e a partir do putâmen que a gente vai direcionar se a via vai ser direta ou se a via vai ser indireta. Além disso, a gente tem ligado ao putâmen também esse sistema aqui, que é um circuito subsidiário. Esse putâmen, ele tem conexões recíprocas também com a substância negra, ou substância negra, como vocês quiserem chamar, pelas fibras nigroestriatais dopaminérgicas, que promovem essa ação moduladora do putâmen, sendo que a via direta, o estímulo é excitatório, e inibitório na via indireta.
Isso ocorre porque a dopamina, né, que é produzida pela substância negra, ela tem um comportamento diferente no putâmen, dependendo do receptor que ela vai estar relacionada. Se nós temos a via direta, se nós temos a via direta, vai ocorrer pelo receptor D1. Se nós temos a via indireta vai ser pelo receptor D2. Agora que a gente vai entrar propriamente na via, né? Isso aqui é só o circuito subsidiário. A via direta, o putâmen vai mandar estímulos inibitórios para o globo pálido medial, que está aqui representado, que é o nosso principal inibidor da via. O globo pálido medial aqui, ele funciona só inibindo a via inteira. Então, ele é um inibidor. Se é quando a gente inibe o globo pálido medial, a gente ativa a via. E quando a gente estimula nele, a gente inibe mais essa via. Lembram que ele é o nosso órgão inibitório. Então, se a gente inibe o inibidor, a gente estimula e assim a gente executa o movimento da via. O globo pálido medial, já falei dele já. Aí a gente tem os núcleos ventrais, eles vão acabar tendo uma ação no núcleo ventral anterior e núcleo ventral lateral do tálamo, que esse tálamo vai acabar ativando o córtex cerebral. Essa é a via direta. Mas aqui também é importante frisar que o corpo pálido medial atua sempre inibindo o tálamo, porém na via direta ele é inibido, e o tálamo assim consegue ativar esse córtex cerebral para realizar o movimento. A via direta, e ela é direta, né, porque o corpo estriado, ele conseguiu agir diretamente sobre o globo pálido medial, sem nenhuma rota alternativa, que vai ser a rota alternativa que a gente vai falar agora, que é a do subtálamo. Só limpar isso aqui. Já na via indireta, ele vai precisar de uma rota adicional, que é o subtálamo, igual eu estava falando com vocês. E esse putâmen vai para o globo pálido lateral. Córtex, putâmen, globo pálido lateral. E só a partir, né, desse ponto que ele vai atingir o subtálamo para estimular o subtálamo medial, que é agora que a gente vai ter o medial, aí para inibir o tálamo e o córtex cerebral, atuando nessa inibição. Então aqui o putâmen excita o núcleo subtalâmico, que estimula o globo pálido medial a inibir o núcleo talâmico, assim que a gente vai conseguir inibir o córtex e inibir a ação do movimento. A importância de estudar isso daqui é porque a gente tem que relacionar ela com as nossas alterações. Porque o movimento motor normal, ele depende muito do equilíbrio entre a atividade dessas duas vias que eu falei com você, a de azul e a de vermelho. As duas vias agem como se fosse simultaneamente e há resultado dessas duas vias, dessa modulação, que é o movimento. A gente não sabe exatamente como essas duas vias elas interagem entre si no controle motor, apesar que muita coisa da neuro a gente não sabe, né? A gente estuda uma minoria dela. Os estudos e o Ângelo, eles falam muito que em um sinal do movimento é dado para ambas as vias e elas atuam juntas modelando o movimento. Então a gente vai focar nisso. Quando essa modulação não acontece de forma efetiva e uma via acaba sobrepondo a outra, a gente tem os distúrbios do movimento. Os transtornos do corpo estriado são movimentos muito mais hipercinéticos, mas eles podem ser hipocinéticos ou comportamentais ou até psiquiátricos. Nos transtornos hipercinéticos, eles ocorrem pela diminuição da atividade excitatória dessas projeções, né, do núcleo subtalâmico para o globo pálido medial, igual a gente estava falando, diminuindo esse efeito inibitório que esse núcleo tem sobre os núcleos talâmicos, e assim, esse efeito inibitório aqui representado pela área motora do córtex. Logo, se a gente vai ter se não temos uma inibição, a gente vai ter uma acentuação desse movimento e a resposta cortical a esse movimento vai ser aumentada. Então, nós temos os distúrbios hipercinéticos. Nesses casos, a gente pode ter até movimentos também bem involuntários, quando aqueles neurônios corticais também são disparados involuntariamente, disparados espontaneamente, sem ter passado por esse circuito. Inclusive, há pouco tempo, até peguei um paciente com uma lesão importante no subtálamo, que inclusive é a lesão mais comum. E ele tinha um hemibalismo, só comentar por alto, que é um movimento involuntário, um movimento hipercinético involuntário, que é um movimento com grande amplitude dos membros, inclusive que ocorre do mesmo lado da lesão, e eles podem não aparecer durante o movimento. O paciente chegava à exaustão por um desbalanço desses núcleos.
No caso também do paciente, foi uma causa vascular, de microinfartos, né? Vocês vão acabar passando por lá, por muitos estágios também, vão ter a oportunidade de pegar muita coisa. Já nos transtornos hipocinéticos, nós temos o principal representante, que é o Parkinson. Ele já ocorre por uma disfunção daquela substância negra devido à diminuição da dopamina, das fibras negro-estriatais que a gente estava falando. E se a gente atinge essas fibras, a gente tem que pensar o que ocorre. Peraí. Não, a gente vai falar dessa. Se a gente atinge essas fibras, a gente tem que pensar que vai ter uma cessação daquela atividade moduladora, tanto da via direta como a via indireta. A gente tem um aumento da inibição dos núcleos subtalâmicos. E sem aquela dopamina, a gente vai ter também uma diminuição da via direta, porque não vai ter aquela atividade, né, excitatória. Entrando mesmo na doença de Parkinson, a gente tem que pensar que é um distúrbio hipocinético do movimento. É importante diferenciar aqui do parkinsonismo, porque o parkinsonismo é uma síndrome clínica que tem várias causas diferentes. E é uma doença crônica, além de progressiva, que acomete o sistema nervoso central, a gente gera sintomas, os sintomas são principalmente motores, principalmente progressivos, mas a gente vai até comentar que também tem muitas manifestações, como distúrbios cognitivos e psiquiátricos, a hiposmia, inclusive, atualmente a gente está conseguindo ver muito em pacientes com Parkinson. O início dos sintomas ocorre por volta dos 60, devo ter visto alguma referência com 50 anos, e para você caracterizar um Parkinson muito precoce, ele tem que ser abaixo dos 40 anos de idade. Ele é muito mais comum em homens, ele é 2 vezes mais comum em homens. A etiologia dessa doença, a gente não tem o conhecimento dela hoje ainda, mas ela é muito relacionada a questões genéticas, questões ambientais, de estresse oxidativo, pensar em neurotoxinas também. Ela é uma síndrome extrapiramidal, eu frisei isso com vocês no início da monitoria, porque ela vai atuar refinando esse movimento. A fisiopatologia dela ocorre, então, uma degeneração daqueles neurônios dopaminérgicos presentes na substância negra e no lóculo ceruleus, do tronco encefálico, se não me engano. É uma doença irreversível, é uma doença progressiva, que a produção daquela dopamina endógena ela vai ficar prejudicada e a gente vai acabar tendo prejuízos na funcionalidade dos núcleos da base. A consequência dessas ações que estão aqui delimitadas é um córtex motor muito ativado. A consequência vai ser um corpo estriado muito ativado e um córtex motor muito inibido. E isso tudo vai gerar aqueles sintomas clínicos, os sinais cardinais que a gente vai falar. Na clínica, a gente divide esses sintomas em cardinais e em sintomas não motores. Como os achados não motores eles precedem os sintomas cardinais, eu vou falar primeiro deles, para vocês lembrarem que eles são iniciais. A principal alteração que a gente tem é a alteração olfatória, que é a hiposmia, que eu tinha comentado aqui no início. A desautonomia também a gente pode ver em vários pacientes, que ele vem com uma constipação intestinal, inclusive a constipação intestinal é o primeiro sintoma de muitos pacientes, a primeira manifestação clínica da doença de Parkinson, mas quem que vai pensar em um paciente que está constipado, um diagnóstico de Parkinson, né? A gente não consegue fechar um diagnóstico só com esse sintoma, mas depois que a gente faz o diagnóstico de Parkinson, que a gente vai perguntar ao paciente, fazer uma anamnese mais retroativa, a gente acaba vendo que ele tinha um quadro de constipação intestinal. Além disso, na desautonomia, a gente pode ter também hipotensão postural, alteração da frequência cardíaca, o paciente pode ter disfunções urinárias, que também é bem importante, só que a gente confunde um pouco nelas por causa da idade, são pacientes com mais de 60 anos, e na geriatria a gente tem muitos pacientes com disfunções urinárias também. O humor e a cognição, a gente vai pensar em depressão e também aqui pensar na demência. Demência dos achados não motores, ela é a última que vai aparecer. Ela aparece somente em pacientes já graves, pacientes com um quadro de Parkinson mais arrastado. Ela é normalmente o último sintoma que vai aparecer. E na parte de sono, ele vai afetar principalmente o sono REM. Já as alterações pré-motoras, elas são relacionadas ao acometimento de estruturas mais bulbares e estruturas pontinhas do tronco encefálico. Elas vão ter um padrão muito mais crânio-caudal, para o acometimento da cabeça. Então, essas manifestações iniciam no tronco cerebral baixo, lá na fase pré-motora, que ela vai subindo, evoluindo, de uma forma ascendente,
ela vai passar pelo mesencéfalo, lá na parte motora, até atingir estruturas corticais, que vai ser a fase avançada que eu falei com vocês da demência que estava aqui presente. Os achados não motores que a gente vai ter, o primeiro representado é o tremor de repouso. É um tremor de repouso, de baixa frequência, de baixa amplitude também de movimento, e é aquele tremor que a gente conhece muito em contar moedas. O início dele, sempre a gente tem que pensar mais unilateral, porque é um tremor assimétrico. Já a bradicinesia, a gente caracteriza pela pobreza de movimentos, de uma lentificação na parte de iniciação e execução também, né, dos atos motores, mas principalmente na iniciação desses atos motores. Uma instabilidade postural também pode estar presente, com perda dos reflexos, de aquela readaptação postural. A gente perde o nosso centro de equilíbrio, o centro de estabilidade. Quer dizer, esses pacientes, né, porque eu espero não perder. A rigidez que esse paciente pode apresentar é uma rigidez hipertônica, que é uma rigidez plástica, e a gente conhece muito como a roda denteada, porque esse paciente ele vai ter uma resistência intermitente à manipulação, uma resistência intermitente ao movimento. Esse tremor, inclusive, é importante, essa rigidez é importante, inclusive, a gente diferenciar ela da elástica, que ocorre em síndromes piramidais, como o sinal do canivete. A gente está falando de uma síndrome extrapiramidal. Numa síndrome piramidal, seria uma rigidez de canivete. Além disso, o paciente pode apresentar micrografia, ele começa a escrever em letras cada vez mais pequenas, ele pode ter uma hipomímia facial, que é a redução, né, da mímica facial mesmo, uma festinação, que é aquela marcha aceleradinha em passos mais curtos, né, que é bem típico do Parkinson, que está aqui representado. E eu acho que manifestações clínicas é isso. Aqui eu já coloquei o tremor essencial, porque eu acho muito importante diferenciar ele já do Parkinson, porque para a gente falar desse tremor. O tremor essencial, ele ocorre muito mais rápido a sua evolução clínica, e é um tremor rápido. É um tremor simétrico, sua assimetria a gente já pensa muito mais uma doença de Parkinson. Como eu falei, é um tremor cinético, é um tremor de ação, é um tremor postural. Ele melhora com substâncias, então melhora com o álcool. A história familiar dele é muito mais comum do que na doença de Parkinson, até 30%, 40% dos pacientes vai ter uma história familiar positiva para o tremor também. Nele, a gente já não tem aquela instabilidade de postura, uma instabilidade de marcha que eu acabei de falar na doença de Parkinson, com aquela festinação, né, aquela marcha acelerada de passos curtos. E respondem muito bem a beta-bloqueadores e a primidona. Essas duas substâncias, elas têm a mesma equivalência, né? Os dois têm o mesmo efeito para o paciente. A gente tem que lembrar que o tremor essencial também é um tremor muito mais comum. Ele tem um pico na adolescência, depois após os 50 anos. E a maioria não vai precisar desses dois medicamentos. A maioria, eles conseguem resolver sozinhos ou não incomoda a vida do paciente a um ponto de precisar. E hoje a gente tem também muitos médicos que fazem tratamento desse tremor com toxina botulínica, que é bem bacana. Já que a gente vai falar de cerebelo, faltou até um quadrinho aqui também, já que é um assunto de hoje, é importante citar que ele também causa um tremor. Ele é um tremor muito mais de intenção, é um tremor com a frequência muito mais baixa, com amplitude muito mais baixa, mas a gente ainda vai comentar do cerebelo. Mas foquem nas drogas que a gente encontra no tremor essencial e nas drogas que a gente responde à doença de Parkinson. Além dos outros sintomas também estarem acompanhados, né? O diagnóstico da doença de Parkinson, pela Associação do Reino Unido, a gente vai ter uma síndrome parkinsoniana, que aqui está até os sintomas da síndrome parkinsoniana, com uma bradicinesia obrigatória, mais um sintoma que pode ser o tremor de repouso, só obrigatório, que pode ser o tremor de repouso, a rigidez muscular ou uma instabilidade postural. Além disso, esses pacientes precisam de 3 critérios de suporte. Os critérios de suporte é ser o início unilateral, que é um tremor, é um quadro assimétrico, né? A doença ser mais progressiva, ele ter uma persistência maior dessa assimetria dos sintomas, uma boa resposta à levodopa, né, uma resposta maior de 5 anos à levodopa, e ter uma evolução clínica maior que 10 anos. Eu esqueci que eu descrevi aqui os critérios de suporte, mas eles estão também listados para vocês darem uma olhada e conferirem.
Lembrando também que não é obrigado a pedir exame de neuroimagem, mas é prudente pedir. Ele não é obrigatório, mas é prudente solicitar. Um exame de neuroimagem funcional, como o PET ou uma cintilografia cerebral, porque uma cintilografia a gente consegue marcar, perceber, né, os marcadores de dopamina. Então, nesses pacientes é bem interessante. Gente, tá muito rápido? Qualquer coisa vocês vão me falando, viu? Vocês me avisem. Só um pouco rápido, não tanto. Ô, gente, se eu empolgar, eu acelero. Então, eu vou dar uma respirada. Já o tratamento, como eu falei com vocês da fisiopatologia, que a fisiopatologia a gente tem uma redução dessa concentração de dopamina endógena, então a lógica aqui seria administrar dopamina nesse paciente para ela subir essa dopamina e não ter esses efeitos colaterais, esses efeitos, sintomas que a gente está vendo. Porém, a gente não teria sucesso se o tratamento fosse esse, porque essa amina, ela não consegue atravessar tão bem a barreira hematoencefálica, a barreira cerebral, e ela só conseguiria fazer isso em concentrações muito altas. E concentrações muito altas, elas são tóxicas para o organismo. Então, a gente não simplesmente entrega a dopamina para o paciente por causa disso. Só que aí os pesquisadores, os cientistas, estudaram um levógeno da dopamina, que é a levodopa. A levodopa, ela consegue atravessar essa barreira, ela consegue ser transformada em dopamina lá pelos neurônios dopaminérgicos do sistema nervoso central e em doses muito mais baixas e que não são tóxicas para o organismo. Então, hoje, ela é a droga mais eficaz, essa precursora da dopamina, porém, nem tudo é perfeito, nem tudo são flores. A gente não pode usar levodopa tão precoce para os pacientes, porque isso pode acelerar muito os efeitos adversos da droga e também a gente acaba perdendo uma resposta nessa droga muito rápida, né? A gente acaba que esse paciente tem uma ausência de resposta muito rápida à droga. A gente adia sempre o início do uso de levodopa e a gente pode começar, por exemplo, com os inibidores da MAO, anticolinérgicos ou uma montadinha, dependendo do quadro do paciente. A gente só começa, isso é até importante, que na minha época já foi questão de prova. Tem um tempinho, mas já foi. A gente só começa com levodopa quando isso interfere nas atividades de vida diária do paciente. Aquele paciente que tem mais de 40 anos, mais 70 anos, desculpa, mais 70 anos de idade, tem um comprometimento cognitivo, né? Porque eu falei com vocês que demência, na verdade, que o Parkinson é uma doença ascendente. Para esse paciente ter um comprometimento cognitivo, é uma doença mais avançada, para ele ter um quadro de demência. Então, também já é uma indicação para o levodopa. A gente vê muito na prática quando o emprego está ameaçado também, porque pode ser um paciente com 70 anos, mas aposentar está tão difícil, ele pode ter um emprego. Então, se o emprego dele estiver ameaçado, a qualidade de vida também dele estiver ameaçada, a gente pode iniciar a levodopa. No módulo de geriatria, inclusive, vocês vão ver muito isso no módulo de inabilidade, que o emprego é um fator muito importante. Eu fiz 2 anos de liga de geriatria e, na prática, muitos pacientes usam como primeira escolha por causa dessa parte de emprego mesmo, parte social. Mas na prova, levodopa não é a primeira escolha de vocês. Porque a droga, ela possui muitos efeitos que a gente chama como on-off, que o tempo de melhora que o paciente vai ter com essa droga vai ser cada vez mais curto. Então, você vai ter que dar mais droga, mais levodopa para esse paciente estar bem. Por isso, ao levodopa a gente tem que ter uma atenção especial. E acho que de levodopa é isso que eu preciso falar com vocês. Ô Maria, você vai me falar quais são esses efeitos adversos que vão ter do uso prolongado da levodopa? É mais relacionado a aquele paciente não ter o benefício. Peraí, tem alguém tentando entrar aqui. Um minutinho, deixa eu só acertar a colega de vocês. É mais relacionado o paciente não ter uma resposta medicamentosa à droga, porque é aquela ideia de você começar a tomar o remédio não tem mais efeito sobre você. Ele pode dar uma constipação também, pode dar náuseas, o paciente pode ficar uma parte gastrointestinal, mas o efeito adverso dele é o on-off, você precisar dar mais droga, mais vezes para ele, em doses maiores, e ele perder a ação que ele tem no organismo. Porque é como se fosse uma droga que você poderia usar 30 anos tendo efeito. Um exemplo, não é os 30 anos, não. Aí passou desse tempo, essa droga não vai ter mais efeito com você. Então a gente posterga, a gente adia o início do uso deles
para a gente ter usar ela realmente quando o paciente estiver precisando, e não usar quando estiver com sintomas leves, uma doença mais precoce. Eu não sei se eu consegui te responder. Se eu não tiver conseguido, você liga o microfone de novo. Tá bom, obrigada. Então, eu acho que levodopa é isso. Mas se cair efeito adverso, pode pensar também na parte gastrointestinal, porque ela também tem efeito. Efeito neurológico também, mas bem mais gastrointestinal. A amantadina, ela é uma ótima droga, ela tem um efeito para um efeito sintomático, porém é uma droga assim bem modesta, é uma droga mais leve, é muito mais usada na fase inicial da doença, porque ela é muito útil no controle de cinesias. Para esses pacientes, a gente usa muito a amantadina. Então, a amantadina vocês têm que lembrar controle sintomatológico por causa das discinesias desses pacientes. Já nos agonistas dopaminérgicos, como pramipexol, eles atuam no receptor de dopamina, lá nos núcleos da base. Eles podem ser usados também em monoterapia, mas também eles não são eficazes por muito tempo, não. Só que ele tem a parte boa de ser útil em todas as fases da doença. A gente usa essa droga mais no início do tratamento também. A gente pode usar ela no início do tratamento, quando colocando uma dose de levodopa bem pequena, para a gente retardar também esse surgimento da discinesia da levodopa e do efeito on-off também da levodopa. Então, a gente pode começar um antagonista dopaminérgico junto com a levodopa, para a gente ter que dar uma concentração de levodopa, uma dose de levodopa muito menor. Já os inibidores dos seletivos da MAO, como a selegilina, na verdade, elas inibem as enzimas cerebrais envolvidas na degradação de dopamina. Então, é uma droga que a gente até pode falar, de certa forma, que ela reduz a progressão da doença de Parkinson. Mas lembrando, é uma doença crônica, é uma doença progressiva, porque ela pode potencializar essa dopamina cerebral residual que esse paciente tem. Só que a gente só tem essa dopamina residual no início da doença. Então, a gente não pode usar essa droga para um paciente que já está com uma doença mais avançada, uma doença mais grave, porque ele não vai ter essa reserva de dopamina. Então, você vai usar uma droga que você não vai conseguir potencializar, porque não tem a dopamina para ser potencializada. Já as drogas anticolinérgicas, como o biperideno, eles já agem muito mais no tremor de repouso, na rigidez muscular, só que eles são, na verdade, eu nunca vi usando na prática os anticolinérgicos, eles são pouco usados, porque eles têm muito efeito codiverso. Aqui, já que você perguntou da outra, eu vou falar os efeitos. Ele é muito mais significativo também na parte gastrointestinal. A parte de constipação intestinal, que já é um sintoma da doença de Parkinson, ele pode apresentar muito mais constipação com essas drogas. Ele pode ter turvação visual, ele pode ter delírio, pode ter perda de equilíbrio, e são inclusive efeitos colaterais parecidos com o uso crônico de levodopa também. Mas na prática eu nunca vi essa droga sendo usada, não. Eu vou até conferir se ela já foi sair do mercado, ou realmente se tem alguma referência que já tirou ela do tratamento de Parkinson. Já na Conte, que é a entacapona, né? Eles inibem esses inibidores, eles vão inibir a degradação de dopamina, essa inibição fora do sistema nervoso central, e eles são também muito úteis para o tratamento adjuvante da levodopa. Então, resumindo tudo que eu falei, um paciente chegou lá, como é que eu vou tratar esse paciente? Vai depender do quadro clínico dele. Se ele tem menos de 70 anos, ele não tem comprometimento das atividades básicas de vida diária, você pode começar ele com um imal ou uma amantadina, se for casos mais leves. A amantadina vai tratar mais sintomas e um imal para casos leves. Você pode também usar, para casos mais avançados, um antagonista dopaminérgico. Esse aqui já consegue pegar muito mais sintomas, quando os sintomas são muito mais significativos. Um paciente... Peraí, deixa eu só apagar aqui. Um paciente com alta dose de levodopa, a gente pode também associar esses antagonistas dopaminérgicos para a gente conseguir não aumentar essa dose, para ele conseguir ter uma ação melhor com levodopa. A gente pode usar a entacapona com levodopa, pode usar a amantadina para discinesias. E nesses pacientes, sempre lembrar que levodopa, num paciente com menos de 70 anos, sem comprometimento da atividade básica, sem emprego ameaçado, levodopa não é a primeira opção. Além dessas drogas farmacológicas, esses medicamentos, a gente tem as cirurgias também, que é aquela cirurgia de estimulação cerebral profunda, que vai atuar onde a gente estava até falando aqui na via. A gente vai atuar no núcleo subtalâmico.
porque é o aumento dele, a excitação dele que vai causar esses sintomas, então a gente vai, de maneira cirurgia, atuar nele, como maneira de tratamento da doença de Parkinson. Com o diagnóstico estabelecido, um paciente responsivo à levodopa e só com controle satisfatório de levodopa por muito tempo que a gente indica cirurgia. A gente não pensa numa cirurgia se o paciente não teve resposta à levodopa, porque normalmente todos os pacientes de Parkinson vai ter. É uma maneira da gente comprovar esse diagnóstico nesse paciente. Não tem uma idade mínima nem máxima que você pode fazer a cirurgia de estimulação cerebral, mas vocês têm que pensar que um paciente mais velho, ele vai aproveitar menos essa cirurgia, né? Ele vai conseguir ter uma qualidade de vida por menos tempo. Então, a gente indica cada vez em pacientes mais novos, inclusive. Mas não tem uma idade mínima nem uma idade máxima para cirurgia. Lembrar que a doença de Parkinson é uma doença progressiva, é uma doença irreversível, mesmo quando as drogas, elas evitam essa degradação. Não precisa falar uma coisa. Mesmo quando essas drogas evitam a degradação da dopamina, é uma doença progressiva. E não tem como parar essa progressão dessa doença. A gente vai pensar muito mais aqui na manutenção da funcionalidade e na independência desse paciente. Ele ter essa independência das atividades básicas diárias, as simples e também as instrumentais. Tem alguma dúvida? Alguém ligar o microfone? Maria, deixa eu te perguntar. Se no caso o paciente ele foi idoso, só que ele não tem nenhum prejuízo funcional, aí seria a levodopa ou não? Você está pensando em idoso mais ou menos com quantos anos? 70 anos. A partir de 70, você já tem sim, indicação da levodopa, porque a gente pensa em um tempo dela de ação que estaria satisfatório para esse paciente. Mas se ele não tem sintomas, o quadro geral dele está muito bom, vamos supor que ele só tem uma discinesias, por que não usar a amantadina, que vai tratar só nisso? Tem muito menos efeito, não vai ter o efeito on-off. Então, vai muito da parte clínica do paciente. Mas 70 anos, você poderia sim começar com uma levodopa. Viu? Na prática, inclusive, eles começam bastante, mas em prova, vocês têm que ter um pouco dessa cautela com a levodopa. Ah, sim, obrigada. Nada. Eu vou então para a paralisia supranuclear progressiva, que é uma doença degenerativa, uma doença idiopática, é uma doença que a gente tem que pensar, inclusive é uma parte do parkinsonismo, né, que a gente estava falando, é uma doença que a paciente tem muita tendência a quedas desde o início do movimento, não só quando ele está fazendo o movimento. A parte principal dela é você caracterizar como uma síndrome parkinsoniana, mais a paralisia do olhar conjugal vertical, porque esses movimentos oculares, principalmente o olhar para baixo, ele vai ser prejudicado, e quando cobra numa prova, ele vai focar nisso, nessa paralisia do olhar conjugado. O paciente pode ter também muitos outros sintomas, como aquela distonia cervical, que é o retrocolo, pode ter uma demência frontotemporal, inclusive a demência frontotemporal é a demência que eu acho mais interessante, mais divertida de estudar, mas só de estudar, não para o paciente, mas não é conteúdo para vocês no terceiro período não, viu? Ela é do 5º período no módulo de geriatria, e para quem acha que vai ficar livre de neuro, pode esperar o 5º período, que tem muitas vias para você estudar tudo de novo. Mas essas partes de demência no ponto de neuro é bem interessante. Voltando para o assunto, porque senão me perco dele. O paciente pode ter também uma paralisia pseudobulbar, pode ter uma disartria, pode ter uma distonia axial, uma distonia principalmente em extensão. Então, é uma doença relacionada à rigidez muscular, mais movimentação dos olhos, mais uma tendência de cair para trás. Só que, para quem não quiser saber nada dessa doença, decora essa última parte. Que no exame de imagem dela, a gente tem o sinal do beija-flor, que é um sinal bem característico, cai em prova, inclusive, de residência, eu sei que vocês não estão pensando nisso agora, mas também cai muito na prova do módulo de vocês, que até no exame de imagem a gente tem esse sinal do beija-flor, que é o mais cobrado em todas as provas que for colocar dela, além da paralisia do olhar conjugado. A gente tem esse sinal porque essa doença ela vai afetar áreas cerebrais, como os núcleos da base, o tronco cerebral, porque vai ter uma... Gente, eu acho que é a aglomeração da proteína tal, eu vou até confirmar, mas eu acredito que é. Vai ter uma aglomeração da proteína tal nessas regiões e ocorre também uma atrofia mesencefálica. As drogas antiparkinsonianas aqui, elas são bem ineficazes na prática, só que tem algumas referências que falam que a levodopa pode ser usada para esses pacientes, que ela tem ação, e tem referências que falam que não. Então, não está muito discutido, não. Seguindo,
Nós temos a atrofia de múltiplos sistemas, ou o nome mais bonito, o Skydrag, eu nem sei se pronuncia desse jeito. Dele, a gente tem que saber muito que a terceira causa mais frequente de parkinsonismo degenerativo tem uma prevalência muito mais em adultos, até um pouco antes da doença de Parkinson, que aqui a gente pensa mais uns 40 anos de idade, não 50, 60, igual Parkinson. Aqui também é no sexo masculino, mas não vai ser aquele 2:1, como é no Parkinson. Então, esse paciente vai ter uma disfunção autonômica, uma ataxia cerebelar e um parkinsonismo associado a sintomas piramidais. É um paciente com muita baixa expectativa de vida, é um caso bem raro, inclusive, e igual à parte anterior. Os fármacos aqui antiparkinsonianos, eles são ineficazes e são muito pouco usados nesses pacientes. Mas o que vocês têm que saber mais é a parte de fisiopatologia dessas doenças. Eu nem sei se alguém até me confere se o Marcelo está cobrando a parte de neuroimagem para vocês. Eu coloquei por precaução, mas eu não sei se ele está cobrando drogas ou na parte de neuroimagem. Mas se estiver cobrando, vocês me avisam que eu preparo um materialzinho extra para vocês, viu? Porque eu não foquei nisso agora, não. Seguindo o conteúdo. Gente, se estiver rápido, vocês me dão um toque. A gente vai para o cerebelo. Maria, antes de você passar para o próximo aí, eu queria só perguntar, assim, quando você fala uma síndrome extrapiramidal, você está querendo dizer o quê? Muito mais em fazer o movimento do que refinar o movimento. Uma síndrome extrapiramidal, ela é uma síndrome que a gente está ali para refinar aquele movimento. É aquele paciente que está andando, mas anda diferente, igual a fascinação do Parkinson. Ele tem aqueles tremores, ele tem aquela dificuldade. Uma síndrome piramidal, ele não teria um movimento. Uma síndrome cria um movimento e a outra vai refinar aquele movimento. Ah, entendi. Obrigada. Já o cerebelo, eu tô indo um pouquinho mais rápido porque vocês têm monitoria ainda de Carol e a gente tem muita coisa para falar, viu, gente? Mas se tiver muito rápido, não estiver absorvendo, vocês me avisam. Já o cerebelo é uma estrutura importantíssima, ele é muito parecido com o cérebro e tem a mesma quantidade de neurônios com o cérebro. Aí você imagina, o cerebelo é bem menor que a parte cerebral e tem a mesma quantidade de neurônios. Ele está localizado bem dorsalmente, ele é o tronco encefálico, ele é separado do lobo occipital por uma prega de dura mater, que a gente chama de tenda do cerebelo. Ele vai ser aderido pelos pedúnculos cerebelares, a gente tem 2 pedúnculos. O cerebelar superior, que vai ligar esse cerebelo, 2 pedúnculos não, são 3. Ele vai ligar esse cerebelo no superior ao mesencéfalo, o pedúnculo cerebelar médio, que ele vai ligar a ponte, e o inferior, que vai ligar ao bulbo. Então, o cerebelo é ligado por 3 pedúnculos no tronco encefálico. Vai o mesencéfalo, ponte e bulbo. A caneta acabou de acabar a bateria. Deixa eu ver se eu consigo apagar isso aqui. Mas é isso, então. A função dele, além da coordenação dos movimentos, de controle daquele tônus muscular, de aprendizado motor, a gente vai falar muito também da parte cognitiva. Eu seguindo com as imagens do Netter, que eu gosto muito delas, mas eu nunca vou explicar em cima delas, né? Mas só para contrariar, dessa vez eu vou falar em cima dela também. A gente tem no cerebelo uma substância interna, que vai ser a substância interna dele assemelha muito ao cérebro. Ele vai ter esse córtex mais cinzento, né? E vai ter essa parte interna mais branca. Que essa parte branca são os corpos medulares do cerebelo, presente em toda a extensão. Antes ele era conhecido, inclusive, como a árvore da vida, porque é parecido com o cérebro, tem muitos neurônios, tem essas ondulações. No Ângelo, se eu não me engano, que tem uma referência dele, inclusive, que chamavam de árvore da vida, porque muitas lesões em campo de batalha, se a pessoa levasse um atrito, um trauma no cerebelo, levava à morte da pessoa na hora. Mas, na realidade, não é o cerebelo que é incompatível com a vida, não, viu? Vocês têm que pensar no quarto ventrículo, que ele é situado aqui logo abaixo do cerebelo, porque nele que a gente tem o centro respiratório e o vasomotor. A caneta vai fazer falta que eu não vou conseguir identificar para vocês apontar. Dividindo o cerebelo, a gente tem uma região medial, que é uma região ímpar, que a gente está aqui, eu estou apontando com o dedo como se vocês estivessem vendo, que é uma região medial, uma região ímpar, como o vértex cerebelar, e que é ligado com 2 estruturas, dois hemisférios, que é o hemisfério direito e o hemisfério esquerdo. A superfície do cerebelo, ela apresenta sulcos, que eles vão delimitar bem as folhas do cerebelo, né, em sulcos e fissuras.
Na verdade, lóbulos e fissuras. Eu que falei errado. A gente tem 17 lóbulos e 8 fissuras, se eu não me engano. Mas eu tô com quase certeza que é isso. É importante aqui, esses lóbulos, essas fissuras, que eles vão aumentar consideravelmente aquela superfície do cerebelo, sem grande aumento do volume. É uma estrutura ainda bem pequena comparada a outras. A maioria dessas indicações aqui não tem uma importância clínica, a gente não é tanto associada clinicamente, mas as principais que vocês precisam memorizar, inclusive o Ângelo Machado, ele coloca em ordem, nessa ordem que eu vou falar, que é o nódulo, que ele é o último nódulo, que ele é situado ali acima do teto do quarto ventrículo. Gente, eu tô sentindo tanta falta da caneta para poder apontar para vocês, mas eu vou tentando aqui. É o flóculo, que aqui tá em azul. Quer ver? Essa imagem. Que ela tá aqui azul, ela pertence aos dois hemisférios cerebelares, elas se unem, uma de cada lado, ao nódulo, que é essa parte, né, do verme cerebelar. Elas formam desse jeito aquele lobo flóculo nodular, que nela é muito importante porque é a estrutura responsável pela manutenção do equilíbrio. O lobo flóculo nodular responsável pela manutenção do equilíbrio. Porque eu imagino numa prova, Marcelo cobrando isso, é te apontando uma estrutura, se for uma parte de anatomia, e perguntando função. Eu não acho que ele vai cobrar muito fora da curva disso, não. A gente tem também, que é importante falar, as tonsilas. Assim, eu decorei como as olheirinhas, que aparecem umas bolsas que ficam embaixo do olho. Para mim, o flóculo parece um olho, mas enfim. Elas são mais evidentes nessa face ventral e é a parte inferior do cerebelo. Elas têm uma relação muito íntima com o bulbo. É importante, nesse caso aqui, falar, porque uma lesão expansiva intracraniana pode fazer com que as tonsilas se herniem em direção ao forame magno. Se a gente tem essa herniação, a gente vai acabar comprimindo o bulbo. Essa parte é importante vocês decorarem, porque essas olheirinhas que eu gosto de falar, vulgo tonsilas, quando tem uma herniação, ela pode afetar o bulbo, e sim, uma lesão extensa do bulbo é incompatível com a vida. Aí o paciente pode acabar vindo a óbito imediatamente. Tem também a fissura prima, que ela separa o lobo anterior, que é aquela parte mais pequena e superior, que é o palio cerebelo, o cerebelo mais antigo, do lobo posterior, que é um neocerebelo. Eu não vou ficar aqui focando muito em apontar estruturas, não, porque é igual vocês pegarem o livro, já vão estar todas indicadas, viu, gente? Eu acho que seria a gente não aproveitar tão bem da monitoria. A gente tem aqui a divisão longitudinal do cerebelo. Nessa parte, nós temos 3 regiões. O vestíbulo cerebelo, o espino cerebelo e o cérebro cerebelo. Elas estão bem indicadas aqui. É importante falar aqui dos núcleos cerebelares, que são formados de substância cinzenta, que eles ficam nesse interior do corpo medular, e nisso a gente pode associar eles com as zonas. Nós temos 3 zonas. A zona medial, que é essa zona ímpar, que corresponde ao vérnix que a gente tinha falado, que a gente tem os núcleos fastigial e o vestíbulo lateral. A gente tem a zona intermédia, que é uma zona paraverniana, né? A gente tem o núcleo interpósito, que é formado pelo núcleo globoso e emboliforme. Essa parte dos núcleos é muito mais decoreba, por isso que eu estou passando mais rápido. E a gente tem a zona lateral, que é uma parte maior dos 2 hemisférios, e elas vão se projetar para o núcleo denteado. O núcleo denteado é o maior dos núcleos centrais, né? Ele é bem parecido, inclusive, com a oliva inferior. A gente pode observar aqui também que a zona intermediária, ai que saudade da caneta, que a zona intermediária e a zona lateral, elas não vão se separar por nenhum elemento, nenhuma estrutura visível, e a importância desses núcleos, da gente comentar sobre eles, é que neles saem as fibras nervosas eferentes do cerebelo, que a gente dá também aquela base para aquela divisão funcional do cerebelo associando as vias. Vou passar bem por cima as vias com vocês também. A gente tem 3, a via vestíbulo cerebelo, que ocorre no lobo flóculo nodular, ela tem conexões com o fastigial, igual eu tinha falado, e com os núcleos vestibulares. Nós temos o espino cerebelo, que nós temos o vérnix, né, que é a zona intermédia e tem conexão com a medula, que eu acho mais fácil até vocês verem por essa imagem, e o cérebro cerebelo, que é a parte mais lateral e ela tem conexão com o córtex cerebral. É importante aqui, eu acho que desse slide, um dos pontos mais importantes,
É falar que diferente do tronco encefálico, pensar naquelas síndromes alternas no tronco encefálico, diferente do córtex, as vias cerebrais elas são ipsilaterais. Se a via cruzou, ela sofre um duplo cruzamento, ela descruza e vai para o mesmo lado. Então, pensar na lesão homolateral. Falando bem por alto aqui, Carol, daqui a pouco eu já passo eles para vocês, vou acelerar só mais um pouquinho. O vestíbulo cerebelo é a nossa via relacionada com a manutenção de postura, manutenção de equilíbrio, a manutenção da postura básica. A gente tem nessa via conexões aferentes, que está até aqui, né, pelo fascículo vestíbulo cerebelar, que recebe informações do ouvido interno. Então, essa aferência dessa via, ela vai chegar no cerebelo pelo fascículo vestíbulo cerebelar e pelos núcleos vestibulares e vão se distribuir ao longo do flóculo nodular. As informações, elas partem do ouvido interno sobre a posição que a cabeça está dessa pessoa e é importante para aquela manutenção do equilíbrio e da postura. Já na eferência cerebelar, ela ocorre através dos núcleos laterais, que vão modular aqueles tratos vestíbulos espinhais, que a gente vai pensar muito mais na musculatura axial e musculatura extensora, para manter o paciente em pé, tendo equilíbrio e tendo uma marcha. Esse é um sistema motor medial da medula, viu? Na lesão do vestíbulo cerebelo, quando a gente tem uma lesão dessa, a gente não vai conseguir mais usar as informações vestibulares, as informações vestibulares para o movimento do corpo, a gente vai ter aquele perda da noção do controle ocular dessa pessoa com a rotação da cabeça. Então, a gente não vai conseguir receber as informações do ouvido interno, da parte vestibular. Se o indivíduo está deitado, se ele está apoiado, se ele está sentado, ele não vai ter tanta dificuldade, porque nós temos também as informações proprioceptivas dos tratos espinocerebelares. Mas essa lesão, ela é rara, inclusive, ela é muito mais comum em crianças, se eu não me engano, com menos de 10 anos, e é mais associada com o tumor do teto do quarto ventrículo. A espinocerebelo, ela corresponde aos tratos espinocerebelar anterior e espinocerebelar posterior. Eu joguei no iPad para poder mostrar com vocês com a caneta e não estou conseguindo. Eu espero que vocês consigam estar acompanhando. Elas vão aqui penetrar pelos pedúnculos cerebelares anterior e pelo pedúnculo cerebelar inferior, e elas vão terminar no córtex, nas zonas medial e na zona intermédia. A parte posterior, pelos receptores propriocepção, pelos receptores somáticos, eles vão avaliar aquele controle da musculatura, controle muscular, vão avaliar a tensão daquelas cápsulas articulares, né, avaliando pelo tendão, a posição do corpo, a velocidade do movimento que você está fazendo. Já na parte anterior, que é o trato córtico-espinhal, a gente vai avaliar muito mais o grau de atividade desse trato, se ele está tendo um maior grau de contração ou não. Já na parte eferente, pelo núcleo interpósito, que também não está aqui relacionado, mas pelo núcleo interpósito vão sair fibras para o núcleo rubro e para o núcleo tálamo. Por isso a gente também, todavia, você vai pensando onde que está saindo, por onde que está passando e por onde que vai acabar. Então é a via interpósito rubro espinhal. Eu acho mais fácil avaliar por essa imagem, né? Porque eu não lembrei que eu tinha colocado ela aqui. Mas aqui já apresenta o núcleo rubro e o núcleo interpósito. O núcleo rubro, o trato rubro espinhal pela via interpósito rubro espinhal, que vão também pelo tálamo, né, que vão seguir essa área motora do córtex cerebral pela via interpósito tálamo cortical. Já aqui, se a gente está pensando nessas vias, a gente tem que pensar nas lesões dela. Já nesse caso, a gente vai ter um erro de uma execução motora, a gente não vai conseguir influenciar muito bem esse paciente com as vias descendentes. Essa via também, ela pensa em atos antecipatórios, eu acho que no livro está até anteroalimentação. Pelas vias dependentes, antecipar aquele ato, a gente não vai conseguir ter essa antecipação de um ato motor. A gente vai ter o tremor terminal, que o tremor terminal é quando a gente não tem uma articulação tão bem dos antagonistas e dos agonistas, então, eles vão tentar um ficar corrigindo o outro, e essa correção vai gerar outro erro, que é o tremor terminal. Nesse caso, o paciente também não vai reduzir aquela precisão do movimento, a direção do movimento e a extensão dele, que a gente chama de dismetria.
O paciente vai ter alteração da fala, vai ter uma fala muito mais arrastada, até por lesão do vérnix, né? Ou do núcleo faringel também, que pode ser relacionado, porque os dois são responsáveis pelo controle vocal daquela pessoa. Então, nessas partes, eu acho mais importante, inclusive, as síndromes do que a via propriamente dita. Mas a gente tem mais uma via, que é a via cérebro-cerebelo. Essa parte é mais chatinha, viu, gente? Mas calma aí. Elas têm conexões aferentes, que são as fibras pontinas, que são as fibras pontocerebelares, e elas originam nos núcleos pontinhos que vão penetrar ali o cérebro pelo pedúnculo cerebelar médio. Elas vão fazer a via córtico-pontocerebelar, que também está aqui descrito, sempre lembrando os 3 locais. Para você saber a via, é só você saber o nome dela. Então, vai falar por onde que ela está passando. Ela vai chegar informações da parte motora e da parte não motora. É uma via que possui muito mais fibra. Se o corpo se predispôs a produzir muito mais fibra, se dedicou mais para essa via, a gente pensa que ela é muito mais importante. Tem na neuro a ideia de quanto mais fibras, mais importante o movimento, mais importante ele para o nosso corpo. Ela recebe conexões eferentes do núcleo denteado, que vai ali seguir pelo tálamo do lado oposto, para as áreas motoras corticais, fazer essa segunda via, que é a via dentro-tálamo cortical, onde a gente acaba originando também o trato córtico-espinhal, e onde também o denteado participa da atividade motora mais distal, aqueles movimentos muito mais delicados da pessoa. A lesão nela, que é as lesões da cérebro-cerebelo, da espinocerebelo, é importante vocês diferenciarem, porque aqui a gente vai afetar principalmente a zona lateral. A gente vai ter uma decomposição dos movimentos, aqueles movimentos muito mais complexos, movimentos com várias articulações, eles vão ser decompostos em etapas. Então, a gente tem um movimento multiarticular decomposto. Além disso, a gente tem a disdiadoxinesia, que é uma dificuldade de fazer movimentos muito mais rápidos, muitos movimentos alternados. É quando a gente pede o paciente para ficar, semiologistas devem ter visto isso, bater a mão na perna de um lado e do outro, ele não consegue fazer esse movimento, ou colocar o indicador para o dedo médio ou o segundo dedo, que ele não vai conseguir alternar esse movimento. O paciente pode ter também o rechaço. Quando a gente testa a força do paciente, a gente pede para ele fazer uma flexão com o antebraço contra a resistência que você está fazendo com a sua força. Quando você tira o seu braço, o corpo nossa musculatura, ela tem que entender e retirar essa resistência automaticamente. Se a gente tem lesão nessa via, lesão desses músculos, eles demoram muito mais a agir e o movimento do corpo que a pessoa está fazendo contra o seu, quando você tira, ele pode fazer um movimento muito violento, ele pode dar um tapa no próprio rosto, ele pode se machucar, porque ele não vai ter esse reflexo, essa via para inibir o movimento dele. Então, a gente consegue perceber essa via muito bem no exame semiológico de força muscular, de motricidade. A gente tem o tremor também, que eu acabei comentando lá em cima, é um tremor muito mais de final de movimento. Além disso, a gente tem uma dismetria, que a dismetria é quando o paciente não consegue dosar a quantidade de movimentos que ele precisa para fazer a quantidade de movimento necessário para fazer uma ação. Por exemplo, quando você pede para o paciente colocar o dedo na ponta do nariz, que é um teste que vocês também devem estar cansados de fazer, ele já não consegue fazer, ele vai acabar errando o local, ele vai ter uma dismetria. Eu entendo que o cerebelo não é uma parte fácil para estudar, e por isso eu até montei um quadrinho aqui para vocês, para tentar ajudar. Eu falei de modo bem geral, de modo bem rápido, inclusive, mas vocês printem esse quadrinho, eu vou mandar o slide também para se vocês quiserem salvar, para ajudar nesse entendimento. Esse quadrinho eu achei na internet e modifiquei algumas coisinhas nele. É importante falar aqui de novo que as lesões são ipsilaterais, isso vocês têm que decorar do cerebelo. O cerebelo, ele tem quando tem uma lesão, ele tem uma certa recuperação funcional. Quando tem lesão no córtex, principalmente em crianças, né, porque a estrutura ela é bem uniformizada, aquela parte branca interna, e acaba que partes que não foram lesadas, elas conseguem assumir essa função. Mas quando a gente pensa em núcleos centrais na dimensão nuclear, aqui não tem... Alguém levantou a mão. Ele não cobrou na primeira, então ele não cobrou o exame de imagem, né? Da parte anterior. Gente, eu tô aberta também no computador, por isso que tem uma coisa que eu vou ver com um delay. Mas para resumir essas lesões,
Nas zonas mais hemisféricas, do mesmo, você vai ter uma lesão do mesmo lado lesada e a sintomatologia relacionada à coordenação dos movimentos. E lesões mais no vermes, eles vão ter muito mais perda do equilíbrio, alongamento da base, sustentação, aquela marcha atáxica, aquela fastinação, vai ter alteração de fala. Também mais fácil para vocês saberem, mas é basicamente isso, resumindo. Do cerebelo é muito importante vocês saberem as funções. Eu vou seguir aqui, inclusive, a ordem que bem que está no Ângelo. O cerebelo é muito importante para a manutenção do equilíbrio e da postura. Essa função é do vestíbulo cerebelo, que está relacionada à contração muscular, né, para a gente conseguir manter esse equilíbrio e também a postura normal. O cerebelo está envolvido no controle do tônus muscular, que são os núcleos denteados, do glúteo interposto. Ele também está relacionado aos controles de movimentos voluntários, que é um controle do planejamento do movimento e também correção desse movimento. Então, se o paciente não tem esse controle, um paciente com lesão no cerebelo vai ser um paciente com atáxico, paciente com ataxia. Ele está relacionado também com a aprendizagem motora, né, pela parte do livar inferior. Ele tem funções também não motoras, que é pelo cérebro cerebelo. Essa parte até é pouco estudada e tem livro que fala até que não, mas o Ângelo traz, então é importante vocês saberem das funções não motoras do cerebelo. Quando você está fazendo um quebra-cabeça, quando você está associando uma palavra, uma figura, quando você está reconhecendo figura, quando você fizer geriatria, tem vários testes para você ficar fazendo isso, que vocês vão cansar de ver também. Essa é uma imagem que eu também achei na internet, que ela trata bem o que foi falado, relacionado cada área com sua função. Eles tinham um errinho, eu acabei apagando aqui. E, para tristeza de alguns, ou a minha alegria, o cerebelo é isso. Vou passar, então, para a via vestibular e formação do equilíbrio. Para a gente começar a falar da via vestibular, a gente tem que lembrar lá do nervo que Carol falou com vocês na última terça, que é o nervo vestíbulo coclear. Ele é o 8º par de nervo craniano, tem uma parte vestibular, que é uma parte ascendente e descendente, relacionada com o equilíbrio, e tem a parte coclear, que a gente não vai falar aqui agora, que é somente também ascendente, que está relacionada com a audição. Para explicar essa parte, a gente precisa falar um pouco da orelha interna. Essa orelha interna, gente, eu tô penando ainda de estar sem a caneta para poder apontar para vocês, mas aí eu peço que vocês vão também puxando a imaginação. A gente precisa falar aqui que ela é composta por labirintos. Como sempre, eu vou para uma imagem com menos setas para explicar melhor. E também para facilitar a visualização de vocês. Aqui eu já preciso retirar essa parte inicial, essa parte da cóclea, porque ela é o labirinto anterior, é relacionado com a audição. A gente só quer saber da parte posterior, da parte de equilíbrio. Então, no equilíbrio, a gente tem o sacro e o urtículo, que são aqui os mais importantes para vocês saberem. Eles possuem lá dentro deles várias células, vários cílios, na verdade. Células ciliadas, que são localizadas na mácula, e elas que são responsáveis pelaquela percepção dos movimentos, percepção da cabeça, porque quando a gente tem essa movimentação, elas vão se despolarizar, essas células sensitivas, né, elas vão se despolarizar e vão acabar avisando. Eles têm receptores, né, a parte de receptores, sendo que esses cílios são as nossas células sensoriais da parte vestibular. Esses cílios, eles estão em contato no ouvido interno com líquidos que a gente chama de endolinfa. Quando a gente faz a movimentação da cabeça, levanta, corre, anda de cavalo, a gente movimenta a cabeça, a gente movimenta essa endolinfa. É como se tivesse uma garrafinha, tá aqui com água, eu estou movimentando ela e o líquido interno também está se movimentando. E essa movimentação da endolinfa que vai acabar ativando aqueles cílios, que são os receptores das células sensoriais, e com isso a gente vai ter a movimentação reflexa dos olhos, para avisar o corpo como é que, para avisar nosso sistema nervoso como é que a nossa cabeça tá. A via vestibular, também passando rapidinho, a gente tem 2 neurônios nela. O primeiro neurônio a gente tem nas células bipolares localizadas nesse glândulo vestibular, que a gente chama de órgão de Scarpa. Já o segundo neurônio, a gente tem nos núcleos vestibulares. A partir desses núcleos vestibulares que a gente tem o raciocínio mais clínico da via, porque a partir desse segundo neurônio, essa via ela pode ter trajetos diferentes. Primeiro, essa via pode ser inconsciente ou ela pode ser consciente. A parte inconsciente, eu não sei se eu coloquei, não coloquei uma outra imagem aqui, mas a parte
inconsciente, ela vai formar o fascículo vestíbulo cerebelar, e a parte consciente, que muitas vezes ela é controversa, muitas literaturas negavam essa parte consciente, mas ela vai para o lobo parietal, muito próximo da área somestésica, e também tem estudos que ela vai para a área vestibular. Mas, resumindo, a parte desse segundo neurônio, ela pode ter a sua via de consciência e a via de inconsciência. E esse segundo neurônio também é muito importante, porque ele pode ir para quatro lugares, que aqui a gente relaciona muito mais clinicamente. A primeira parte que ele pode ir é o córtex cerebral, porque no córtex cerebral, as informações que o sistema vestibular colheu, elas vão subir elas vão subir para a cabeça, para mostrar para a cabeça, em posição de nível de consciência, como é que está nosso corpo, como é que está a posição da cabeça para o córtex. Esse segundo neurônio pode ir também para o cerebelo, para ir lá falar com o cerebelo como é que está o equilíbrio dessa pessoa, aí para o cerebelo conseguir corrigir ou não esse movimento. Ela pode ir para a medula também, pela via extrapiramidal, né, para participar da via vestíbulo espinhal, e também ela tem o fascículo longitudinal medial, que aqui, esse fascículo, ele vai meio que interligar o núcleo com os nossos olhos. Então, a gente vai ter o segundo neurônio indo para o córtex, para o cerebelo, para a medula e pelo fascículo. No fascículo, vocês têm que lembrar do andar de cavalo. Quando vocês estão andando de cavalo e vê lá na frente a paisagem, que vocês focaram em um ponto, a nossa cabeça vai estar mexendo, porque o cavalo vai estar cavalgando, e o nosso olho também vai estar mexendo para se equilibrar, para focar nesse ponto. E é aqui, né, pelo segundo neurônio dessa via, que a gente vai ter essa interação. Então, vocês lembram também no andar de cavalo. Se a gente tem uma alteração nessa via, nessa parte, nesse fascículo longitudinal medial, a gente vai ter um nistagmo nesse paciente. Mas a gente vai sair dessa parte aqui e ir para o que a gente realmente interessa, para o clínico geral, porque vocês não vão formar neurologistas, vocês vão formar clínico geral, que é a parte clínica. Por mais que Marcelo queira cobrar de vocês coisas de neurologista na prova. A primeira que a gente vai falar vai ser a vestígio paroxística benigna. Como o nome já diz, ela é uma síndrome benigna. Ela ocorre quando a gente tem alguma substância, tem algum cristalzinho, tem alguma coisa ali dentro do sistema vestibular. Qualquer substância que a gente encontra no sistema vestibular, a gente chama de otólitos. Então, a vestígio paroxística benigna é quando tem a presença de otólitos dentro do ouvido, a presença de substâncias dentro do ouvido. Na maioria das vezes, o que vai ter dentro do ouvido vai ser oxalato de cálcio. Então, muitas vezes, eles nem falam otólitos, falam a presença de oxalato de cálcio na vestígio paroxística benigna. Esse oxalato, lá dentro, em contato com a endolinfa, ele vai estar em contato também com aqueles receptores que eu estava falando com vocês, ciliados, e vai ficar estimulando o tempo inteiro o sistema vestibular de alguma informação de algo que está acontecendo. Qualquer coisa que a gente coloca nesse sistema, eles vão servir ele como estímulo. Então, a presença desse oxalato, ele vai ficar estimulando e vai causar os sintomas característicos da vestígio, que é aquelas náuseas, o vômito, sensação de rotação na cabeça, movimentos rotatórios. A característica dessa vestígio paroxística benigna é também que a recorrência dela, porque o oxalato vai estar lá presente, tem hora que está estimulando, tem hora que não está estimulando, e a sua transitorialidade. Porque essa crise, ela vai ser provocada principalmente quando a pessoa tem uma movimentação na cabeça, né? Quando ele tem uma movimentação cefálica na cabeça. O diagnóstico dela, gente, lembra muito disso. É um diagnóstico clínico, é o diagnóstico por Dix-Hallpike. Vocês têm que lembrar muito, associar vestígio paroxística benigna com o Dix-Hallpike. Porque no Dix-Hallpike, a gente vai ensinar esses otólitos irem para uma outra região que não estimulem nossos receptores ciliares. O tratamento vai ser a manobra de Epley, inclusive é uma manobra muito parecida com o Dix-Hallpike. Tem referência que ainda fala que o tratamento da vestígio paroxística benigna é a manobra de Dix-Hallpike, que acaba que Epley é uma coisa a mais. Mas é uma manobra também de reposicionamento desses cristais, desses otólitos, do oxalato de cálcio, que estão soltos nessa orelha interna. Tem referência que fala que no tratamento você também pode usar medicamentos, mas assim, vocês podem até
colocar na prova, tem referência que vai ter respaldo para isso, mas nada vai adiantar, você não vai tratar um paciente se você não conseguir voltar esses autólitos para uma região que não está estimulando esse sistema vestibular do paciente. Então, é nessa manobra, é nela que a gente precisa focar. Você colocar no tratamento de prova só a parte medicamentosa, ela está errada. Você tem que indicar esse paciente para fisioterapia, porque tem que ensinar o oxalato de cálcio sair e voltar para o sacro e urtículo. A manobra de Dix-Halpine, está nessa primeira imagem aqui, falando de maneira bem simplificada, a gente vai colocar o paciente sentado na maca, igual está nessa primeira figura, a gente vai virar ele 45 graus para um lado, depois de virar 45 graus para um lado, a gente vai virar 45 graus para o outro lado, a gente vai deitar bem bruscamente esse paciente na maca, vamos ficar olhando o tempo todo para o olho dele, para a gente ver se vai ter a presença de nistagmo. E o nistagmo aqui que costuma ocorrer é um nistagmo horizontal, é um nistagmo rotatório, mas isso é bem detalhes para vocês, mas por questão de curiosidade, é um nistagmo horizontal rotatório. Definindo a vestígio paroxística benigna, o tratamento é a manobra de Epley. Ela é bem parecida com a de Dix-Halpine, a gente vai mobilizar a cabeça do paciente, vários movimentos, tem até esse desenho aqui no meio, para ensinar mesmo, jogar todos esses eletrólitos fora do sistema vestibular. E, antes que eu esqueça, alguns remédios também podem aumentar a vertigem, viu? Então, nesses pacientes, vocês têm que orientar eles que o Plasil, que é muito usado, né, metoclopramida, ou o álcool, ou até o cigarro também, o tabaco, aumenta essa presença de eletrólitos. Se a gente está falando que todo esse caos está causando por uma alteração metabólica, por uma alteração de eletrólitos, pelo oxalato de cálcio nesses pacientes, alterações dietéticas, alterações de rotina, mudança de hábito também podem ajudar nessa doença. Mas é uma doença que não traz tanto prejuízo para o paciente, se ele sabendo fazer essa movimentação, e a gente pode muito mais orientar e fazer a fisioterapia. Lá já na doença de Menier, ela é muito menos comum que a vestígio paroxística benigna. Ela vai ocorrer aqui já por um acúmulo de líquido. Se lá a gente pensava em eletrólitos, se a gente pensava em substâncias dentro da parte vestibular, aqui a gente tem líquido em excesso. Líquido em excesso no aparelho vestibular. Então a gente tem uma hidropsia endolinfática. A gente tem um aumento daquela linfa que eu falei com vocês no sistema, que é isso que está causando toda a sintomatologia. Os episódios duram bem mais tempo que a VPP, mas também não são tanto tempo não, né? Não dura tanto tempo também não. Aqui é de minutos a horas, lá era de segundos a minutos. Não sei se está representado no slide, mas também está aqui, a duração ao redor de 1 minuto. É de segundos a minutos. O diagnóstico também é clínico, mas a gente pode solicitar uma audiometria aqui para confirmar que esse paciente está tendo uma perda auditiva, porque a marca principal da VPP é a união de vertigem, de zumbido e de hipoacusia, essa tríade. Então, se o paciente está tendo uma hipoacusia, a gente pode pedir uma audiometria para confirmar essa hipoacusia. Marcelo gosta muito de exames, gente. Então, se tiver uma questão aberta, por exemplo, vocês falam, o diagnóstico é clínico, mas seria prudente pedir para esse paciente, blá, blá, vocês enrolam e também colocam. O tratamento aqui também é comportamental. A gente tem que pensar também em substâncias que podem piorar esse quadro, como, por exemplo, aqui o principal é a cafeína. Se a gente tem um acúmulo de líquido desse paciente, o tratamento farmacológico, igual que está aqui colocado, ele vai ser de diuréticos, né, igual o hidroclorotiazídico, e a gente pode usar também antivertiginosos, como a betaistina, inclusive está aqui, eu estou tentando pensar. Então é isso, agora são 8h15, eu acabei me delongando um pouquinho, combinei com o cara 8 horas da noite. Eu deixo para vocês aqui 5 questões, não vale colar, porque elas estão com gabarito depois, deixa eu até passar mais rápido aqui. Todas têm comentários no final sobre a alternativa e sobre todas as questões. Vocês não deixem de ler, porque ela acaba sendo um resumo da matéria, acaba aprendendo muito mais com as questões. Eu vou estar mandando no grupo para vocês uma lista de presença que eu peço para vocês assinarem. Eu espero ter contribuído, mesmo com o meu jeito um pouquinho mais acelerado. Prometo que eu vou na próxima, como é só a minha monitoria, eu vou aumentar um pouco o tempo, falar mais devagar e colocar mais coisas para vocês. Hoje realmente o tempo ficou curto, mas eu espero ter contribuído de alguma forma com o aprendizado de vocês.
Eu vou ceder agora o espaço para a Carol. Uma boa noite a todos, gente, e até amanhã. Boa noite. Muito obrigada. Boa noite, obrigada. Boa noite, Tê. Obrigada. Eu vou dar uns 3 minutinhos para o pessoal beber uma água e ir no banheiro aí, para a gente começar. Pode ser, pessoal?